Vamos orar, irmã Marineia faz oração, oremos. Amém? Vamos cantar 32. Inário 32. Inário 32. Ó Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teu Filho sabem que não falhará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre será. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e fruto, montanha e mares, solo a estrela brilhando no céu. Todo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Intervalo, pleno perdão. Tu das, que segurança. Cada momento me guias, Senhor. Cada momento me guias, Senhor. Última estrofe. Pleno perdão, tu das, que segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia com
uma bênção sem fim. Tua mercê nos sustentai, guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Vamos abrir Salmos 97. Salmo 97. A majestade e domínio de Deus. A majestade e o domínio de Deus. 97, 1 a 11. Todos abriram? Tenha misericórdia. 97. Eu vou ler primeiro, igreja, versículo do para. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Derretem-se como a cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Sejam confundidos todos os que servem imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobre modo elevado acima de todos os deuses. Gosto e amado Senhor, Ele guarda a alma dos livros da mão dos ímpios. Onde doide, vamos ler todos juntos. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Alegrai-vos no Senhor, o justo. O justo é cristão e povo de Deus. Alegrai-vos no Senhor, o justo. Alegrai-vos no Senhor, todos os cristãos. Amém? Hoje alguém preparou? Marineia, Carolina, Deide, próximo domingo? Tá bom. Vamos cantar mais um. No próximo, último domingo do ano 2020, vamos preparar equipe de louvores. Marineia, Deide, Carolina, Charles, mais um, Isaac veio hoje, Isaac, ok. Podem preparar ensaio no sábado, tá bom? Vamos cantar 137, abrigo no temporal. 137, estrofe, primeiro, terceiro, só 2 estrofes. Inário 137,
abrigo no temporal. Vamos cantar primeiro e terceiro. Rochedo forte, o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparado, refúgio na tribulação. Ó Cristo, nosso abrigo no temporal, na tentação e todo mal. Sim, Cristo, nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Terceiro, piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador singular, firmeza na tribulação. Ó Cristo, nosso abrigo no temporal, na tentação e todo mal. Sim, Cristo, nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Nosso Senhor é nosso ancorador do porto. Amém. Estados Unidos tem nome de porto, Anchorage. Anchorage é um porto muito famoso no estado Alasca. Nosso Jesus Cristo é nosso ancorador do porto. Eu queria convidar pregador, nosso irmão Fernando. Vamos ouvir hoje palavra de Deus sobre Ebenezer. Ebenezer, nosso Deus te ajudou até aqui. Ebenezer. Obrigado. Boa noite, pastor. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Convido os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, juntamente com o pastor. E compartilhar com os irmãos um ocorrido que já aconteceu algumas vezes e pedir a ajuda dos irmãos, né? Alguns vídeos que são gravados do culto, eu não consigo compartilhar diretamente no Facebook, na página da igreja. E aí quando eu baixo para compartilhar só vai 30 segundos, né? Se os irmãos tiverem alguma ideia, conhecer algum aplicativo que facilite, pelo menos o Facebook Lite lá não está deixando mais, né? Hoje eu fui compartilhar a mensagem lá do irmão Idebrando, que pregou hoje de manhã no Jardim Silvia. Infelizmente não consegui. Aí tive que baixar o vídeo pelo SnapTube. E aí quando eu fui compartilhar, eles só vai 30 segundos, né? Então os irmãos que conhecem aí de tecnologia, se souber, eu aceito dicas aí para poder estar compartilhando as mensagens do culto na página do Facebook. Vamos ler primeiro o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz: capítulo 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Curve sua cabeça um instante, por gentileza. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, te bendizer por tua bondade, por tua graça. Nós sabemos que não somos nada, eu não tenho nada, Senhor, para oferecer à tua igreja, mas o que o teu Espírito Santo venha nos alumiar, venha clarear a passagem bíblica, nos ajudar, Senhor, a explaná-la para a tua igreja. Que o Senhor venha edificar, trazer vida e vida com abundância na vida de todos os irmãos, que possa haver conversão, avivamento, mudança de caráter, e que o Senhor venha nos fortalecer em tua presença, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos resumir um pouco para poder cumprir o horário que foi me passado.
O livro de Samuel é um livro histórico, é um livro que pega a trajetória principalmente do último juiz do povo de Israel, esse grande homem de Deus chamado Samuel. Tudo indica que Samuel foi o próprio escritor desse livro, e alguns, e a maioria, melhor dizendo, concorda em dizer que Samuel também foi escritor do livro de Juízes e também do livro de Ruth. Nós podemos notar no capítulo 7, se os irmãos puderem ler em casa para ganhar tempo, poderia aqui ter frisado pelo menos uns 5 versículos, mas para ganhar tempo eu só frisei o versículo 12, que é o tema-chave da mensagem. Mas os irmãos em casa procurem ler todo o capítulo 7, e os irmãos vão ver que o capítulo 7 do livro de Juízes, ele parece muito com aquela narrativa, ou melhor, o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, ele se parece muito com a narrativa do livro de Juízes. É tão parecido que os irmãos vejam que até eu confundi agora, em vez de falar primeiro livro de Samuel, falei Juízes. Por quê? Porque mostra o povo em servidão, mostra o arrependimento do povo, mostra o perdão de Deus, mostra a vinda de um juiz, no caso aqui é Samuel, mostra os inimigos sendo abatidos, que aqui no caso os filisteus, e mostra uma paz duradoura. Já nos primeiros versículos do capítulo 7, nós vemos aqui Samuel chamando o povo para uma entrega, uma verdadeira adoração a Deus, mandando que o povo lance fora os Baalins, que eram ídolos pequenos de Baal, que era o Deus ali supremo dos cananeus. Tem uma imagem que foi achada por arqueólogos de Baal, ele com um gorro, parece um duende, pequenininho, segurando um raio, né? A palavra Baal na língua cananeia quer dizer também Senhor, e o nome Adonai também quer dizer Senhor, né? Então os irmãos vejam que havia uma certa rixa ali entre o Senhor do povo cananeu e o Senhor do povo de Israel. E Samuel também manda eles jogarem fora os ídolos e Astarotes, plural do hebraico Astarote, que era a deusa da fertilidade e do amor profano, porque nos cultos havia muita sensualidade, muita orgia. Então, aqui Samuel está mandando o povo se livrar disso, já no versículo 3, e falando que assim também eles estariam livres da servidão dos filisteus. Nós vamos ver que o povo ele se entrega, e tudo indica aqui que foi no momento de festa, porque o povo de Israel ele derrama água, que era ali o seu suprimento do momento, e eles fazem um jejum, uma verdadeira contrição diante de Deus. Na Bíblia nós encontramos vários tipos de jejum, né? Nós encontramos um jejum total, jejum parcial. Para quem é casado, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala da abstenção sexual do casal, que pode ser tido como um tipo de jejum também, mas Paulo fala que nesse caso deve ser com consentimento do casal, para que o diabo não os tente. Nós vamos ver o jejum parcial na história de Misael, Ananias e Azarias, que foram trocados os nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego, já no primeiro livro de Daniel. Ali foi um tipo de jejum, porque eles não comeram de todo o manjar, só comeram de verduras, né? Então foi um jejum parcial. E é engraçado que não havia nenhum nutricionista na época ali, mas a Bíblia é tão linda que fala que comendo verduras, eles já estavam muito mais bonitos e saudáveis do que aquelas pessoas que comiam dos manjares e do alimento que era sacrificado aos ídolos também. E nós vamos ver aqui o povo fazendo essa entrega a Deus, ele se dedicando ao Senhor. Aí no versículo 9, versículo 7, melhor dizendo, nós vamos ver que os filisteus aproveitam essa brecha do povo estar se dedicando a Deus para tentar uma invasão surpresa. E o povo, no versículo 8, ele começa a clamar ao Senhor, e no versículo 9 Deus lhe responde e dá vitória. No versículo 10 Deus troveja e o povo de Israel ele
sair derrotado diante dos filhos de Israel. E diante dessa vitória tão magnífica dada por Deus, que parece que foi acompanhada de uma chuva trovejada, um grande estampido, como diz aqui no versículo 10, o povo fica maravilhado. E Samuel, no versículo 12 que nós lemos, ele pega uma pedra, uma rocha, que era um sinal de memorial, e ele coloca ali entre Mispa e Sem, que segundo estudiosos fica aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. A pedra era um sinal de memorial. Assim como o povo de Israel, Moisés colocava pedras, quando o povo de Israel também atravessou o Rio Jordão, Josué pegou 12 pedras simbolizando cada uma das tribos de Israel e colocou ali como memorial. Assim ele coloca uma pedra e chama aquele lugar Ebenezer, que quer dizer, no hebraico, traduzindo ao pé da letra, pedra de socorro ou pedra de ajuda. E ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa vitória sobre o povo filisteu, ela foi depois de uma derrota há 20 anos atrás, nesse mesmo lugar. Mas dessa vez o povo, ele clamou a Deus, ele se entregou, se arrependeu. O que é o arrependimento? Eu acho que eu já falei aqui, mas vale a pena nós repetirmos de novo. Nós podemos ver o arrependimento pela mudança de caráter, pela mudança de atitude. O arrependimento parece muito com uma tristeza profunda, parece muito com um tipo de contrição que a pessoa sente, mas ao contrário de uma simples tristeza, o arrependimento vai fazer a pessoa mudar de atitude. Nós podemos ver isso com Judas Iscariotes, que traiu a Cristo, e com Pedro. Judas, ele sentiu uma angústia profunda, mas estava endemoniado, comprou ali o campo do oleiro, e segundo o que a Bíblia nos diz, e a tradição também, ele se enforcou, e não morreu enforcado, mas a forca quebrou-se, segundo a tradição, e ele morreu da altura, e o seu corpo ficou aberto ali, né? Pelo que diz o versículo bíblico. Isso não foi arrependimento, porque ele não mudou a atitude dele. Agora Pedro não, Pedro ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Tem muito pregador, os irmãos prestem atenção, muito pregador que fala que o galo cantou 3 vezes, né? E na verdade a Bíblia diz que Jesus ele disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Na verdade o galo cantou uma vez só. E existe uma polêmica se era um galo mesmo. Na verdade, segundo o teólogo Charles Swindoll, ali era uma trombeta que os soldados eles tocavam na manhã, chamado galíneo. E essa trombeta, chamada de galo, do latim galíneo, era para despertar ali os soldados e trocar o turno na manhã. Então, o povo de Israel ele tinha o galo como um animal impuro, né? Então dificilmente ia ter um galo, uma galinha correndo ali. Do mesmo jeito, como seria muito improvável um porco ou qualquer outro animal. Mas os irmãos vejam o arrependimento. Pedro ele chora amargamente, Pedro ele se entristece, mas o Espírito Santo ele gerou o arrependimento em Pedro, fez Pedro abandonar suas atitudes, pedir força a Deus e seguir o caminho do Senhor. O povo de Israel aqui, ele se entrega a Deus. Todos nós somos falhos, pecadores, limitados. Eu acredito que sou muito mais pecador do que todos os irmãos. Só estou aqui em cima pela infinita misericórdia do Senhor, anunciando a palavra. Paulo, ele vai dizer: Cristo veio para os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso que é graça. Graça, nós nos sentimos cada vez pior e clamamos pela misericórdia do Senhor. Claro que na teologia que nós abraçamos, na teologia da Igreja Presbiteriana, nós discordamos de muitos pontos dos irmãos metodistas, né? Mas a pregação e o evangelismo de John Wesley é muito bonito, deve ser destacado. John Wesley, quando pregava, ele dizia para os irmãos da igreja: vocês não são melhores do que o ladrão lá fora, do que a pessoa que está se prostituindo. A diferença é que Deus te resgatou, e você hoje deve viver uma vida diferente. Mas se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria pior do que eles lá fora.
E muitas vezes nós nos achamos superiores, porque Deus nos mudou, Deus nos salvou. Eu escuto várias vezes as pessoas aí fora dizendo que o evangélico, o cristão, ele é exibido, ele é arrogante, ele se acha melhor, mas nós não podemos ser assim. Nós devemos abraçar e dizer que é a misericórdia de Deus. É Deus que nos ajuda. Se nós chegamos até aqui, nós devemos ser gratos ao Senhor. E eu quero falar sobre gratidão. Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Claro que cremos que Deus irá continuar nos ajudando. Mas seja grato ao Senhor pela sua saúde, pela sua família. Seja grato ao Senhor pelo seu trabalho. Paulo, ele nos ensina a ser grato a Deus até mesmo pelas tribulações, pelas angústias, pelas injúrias. Agradeça a Deus pelas tribulações que o irmão, que a irmã passa. Louve a Deus em todos os momentos, porque Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus, ele jamais abandona e deixa os seus. Até aqui o Senhor, ele tem te sustentado. E não poderia deixar de destacar também na mensagem, que no dia 17 é comemorado no Brasil o dia do pastor presbiteriano, e louva a Deus pela vida do pastor Simão. Não quero aqui ser chamado puxa-saco, mas nós devemos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, orar, porque não é fácil ser pastor, e o pastor é uma bênção, não somente para a igreja, mas para a sociedade. O pastor é uma bênção para o país. O pastor é um representante de Deus na terra, um líder. A palavra pastor no grego quer dizer poimém, boiadeiro, ou seja, é um guia. O pastor, ele não chama as ovelhas, ele não atrai as ovelhas com uma espora, batendo nas ovelhas, mas chamando cada ovelha pelo seu nome. É por isso que Jesus disse que as ovelhas ouvem o seu pastor e conhecem a voz do seu pastor. Elas não seguem o ladrão, o mercenário, o salteador, mas aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus e conhecem, se identificam com a voz do nosso primeiro pastor, que é Cristo, e também dos outros pastores que são chamados por Deus. Então, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. É uma pedra de socorro. A pedra na Bíblia vai nos representar o próprio Deus. O Salmo 91, como foi ensinado aqui no culto de quarta-feira, nos diz que Deus, ele é como uma rocha. Deus é como uma pedra. O próprio Cristo, ele é retratado na Bíblia como uma pedra angular, a pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? A pedra angular. A pedra angular era a pedra onde os edificadores, os arquitetos, procuravam e faziam aquela pedra de alicerce para uma casa. É por isso que Jesus encontra a parábola, a história do homem que edificou a sua casa sobre a areia e do outro que edificou a sua casa sobre a rocha. Parece uma história muito simples de criancinha, mas lembre-se os irmãos que há poucos anos atrás foi demolido um prédio no Rio de Janeiro, porque foi construído com areia da praia, uma areia que não tem substâncias firmes, tiveram que demolir porque o prédio estava condenado. Assim também, Cristo, ele é a nossa rocha, ele é o nosso baluarte, ele é a nossa sustentação. A nossa fé não depende do homem, não depende da placa da igreja, não depende do status financeiro, não depende de títulos. A nossa fé está na rocha que é Cristo. É por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Ora, se nós olharmos para um lado, para o outro, nós iremos sucumbir. Mas se nós olharmos para Cristo, com certeza nós seremos mais do que vitoriosos. Existe uma comparação do príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. Ele conta que um homem estava quase morrendo afogado e ele clamou por ajuda. Eram dois homens, melhor dizendo, clamando por ajuda, e jogaram uma corda para aqueles dois homens segurar e ser puxado. Mas a corda era fina e a corda era uma corda feia. Era uma corda que parecia que não ia trazer nenhuma sustentação. Então somente um segurou a corda e foi salvo. O outro homem, quando olhou um tronco muito grande, ele tentou se agarrar naquele tronco. E quando ele se agarrou, infelizmente o tronco ele não tinha apoio. O tronco estava solto
e assim a onda o levou e ele acabou morrendo. Assim também a nossa salvação. A nossa salvação, aos olhos de muitos, parece ser frágil, parece ser uma coisa qualquer, mas a nossa salvação está nas mãos de Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, nos tem fortalecido. Se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança no nosso esforço, na nossa competência, em palavras humanas, com certeza nós iremos morrer, iremos sucumbir como um homem que agarrou aquele tronco, que parecia firme, forte, mas estava solto. Mas se nós agarrarmos, se nós agarrarmos a nossa salvação em Cristo, com certeza nós chegaremos até o céu. Que Deus em Cristo abençoe a todos e que sejamos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, mensagem, palavra de Deus. Hoje, irmão amado, última Santa Ceia. Vamos compartilhar última Santa Ceia 2020. Eu queria apresentar aqui, só escuta, né? Aqui Jesus Cristo falou: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Aqui todos cristãos, no último dia, vão ressuscitar. Outro versículo aqui: depois desta coisa, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o dia Tiberíades. Seguiu o número das multidões, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Hoje a Bíblia falou, Jesus Cristo, 39, muita gente procuraram, buscaram para resolver próprio desejo. Muita gente seguiram a Jesus para aproveitar